Bom dia! Hoje é domingo, dia do Senhor, e hoje nós continuamos nossa sequência clamando a presença do Espírito Santo. Hoje é o 14º dia e hoje nós vamos aqui partilhar um pouco sobre o fruto da castidade. Nós vamos aprender nesse dia de hoje. O Senhor, Ele nos convida a vivermos sobre uma santidade de vida, né? E é importante nós entendermos o fruto da castidade na nossa vida. Por isso, vamos juntos invocar a Santíssima Trindade, dizendo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de suas consolações, por Cristo nosso Senhor. Amém. Vamos ofertar o nosso dia ao Espírito Santo sob a intercessão da Beata Helena Guerra. Te ofereço, ó Divino Espírito Santo, a oração de Maria e dos apóstolos no cenáculo. E a esta uno a minha, para que se realize em mim, na igreja e no mundo, um novo Pentecoste de amor. Maria, Virgem do cenáculo, rogai por nós. Beata Helena Guerra, rogai por nós. Muito bem, hoje nós vamos aqui partilhar sobre o fruto da castidade, né? O que é esse fruto, né? Para que esse fruto do Espírito Santo deseja mover em nós, na nossa vida, no nosso dia a dia, esse fruto do Espírito Santo? Porque às vezes quando a gente fala sobre castidade, todo mundo já pensa, não, isso aí é para quem é solteiro, isso aí para quem está na solteirice, tem que viver castamente, à espera, né? Mas a castidade também, ela também é vivida na vida daqueles que também são casados, viu? Na vida de um casal, homem e mulher também são chamados a viver essa vida casta, essa vida de um para o outro. Não é dizendo casto, e preste bem atenção, a vida casta, isso não quer dizer que o homem e a mulher que são casados não vão ter relações sexuais na sua vida, não. Por isso que nós precisamos entender o que é castidade. Para o solteiro, a castidade, para nós católicos, a castidade, esse fruto do Espírito Santo, é o me guardar na minha sexualidade, certo? E na vida dos casados também. Se guardar como, Léo? Se guardar um para o outro. Porque o casal, ele tem que se guardar. O casal não pode estar... Você entendeu já? Tá saindo, tá... Enfim, como o mundo aí oferece, né? Uma vida de traição, enfim, né? Então, essa maneira de uma vida casta. O respeito para com o outro, mas a vivência no casamento de uma relação sexual saudável. E aí nós vamos aprender isso. O que o fruto da castidade ele gera em nós, né? E aqui começa dizendo: a castidade é um tesouro inesgotável para quem a vive e saboreia o prazer do amor verdadeiro. A castidade é algo para a vida de um casal como algo de um sabor verdadeiro de amor, não de uma forma desordenada, né? Não de uma forma de desordem. Uma forma de desordem é eu não me controlo ao ponto de não querer só, por exemplo, a minha esposa. Você entendeu? Ou só querer o esposo. Mas a castidade é vivida nesse sentido na vida do casal, né? E aí continua aqui o material que eu vou publicar do Frei Fernando, né? Que eu peguei aqui do blog. Aí vai dizer assim: uma alma casta é uma alma pura, livre da corrupção e da malícia, porque a castidade é um valor eterno. Ela deve ser vivida também pelos cônjuges, olha aí, que eu falei no início. Pois para eles a castidade não significa abstinência sexual, mas a vivência da sexualidade como um dom de Deus que os santifica.
Inclusive, tem um documento do nosso querido e eterno Santo São João Paulo II, que é o chamado as catequeses. Agora esqueci o nome das catequeses, né? É uma das catequeses que São João Paulo fez, que eu levei muito para os meus jovens, né? Porque eu era coordenador do JP2, e que falava dessa questão do corpo, dessa questão do homem e mulher, dessa questão da santificação do julgue, da relação sexual como algo de Deus, uma forma litúrgica, né? Depois eu vou teologia do corpo, pronto, teologia do corpo, e fala muito disso, né? Sobre os cônjuges, que os cônjuges, quando eles vão ter a relação, eles vivem ali a liturgia. Olha para você entender. Quem vai para a missa entende o que é uma liturgia, né? Cheio de símbolos. Então, quando o homem e a mulher eles se deitam para ter sua relação, eles estão celebrando a liturgia. E vai falar demais coisas, né? Vai falar muita coisa importante dentro desse documento, dessa catequese que o São João Paulo II deixou, que vai falar sobre para os jovens, vai falar para os casais, sobre a sexualidade de uma forma em geral, dessa castidade. E continua: a castidade é fruto do Espírito Santo, por isso pode ser vivida por solteiros e casados, porque a força do Espírito Santo os impele a degustar esse fruto admirável de sabor inigualável, visto ser ele uma bênção antecipada do reino dos céus. Os que vivem segundo a carne gostam do que é carnal, né? E aí, sem julgamento, tá? Sem aqui, meu Deus do céu. Mas vai falar que a própria palavra de Deus disse: os que vivem segundo a carne gostam do que é da carne, gostam do que é carnal. Para eles não faz diferença, para os que vivem segundo a carne. Mas para os que vivem segundo o Espírito, apreciam as coisas que são do Espírito. Por isso que o Espírito Santo ele é importante na nossa vida, veja. Porque o Espírito Santo é aquele que vai nos recordar das promessas de Deus, das primícias de Deus. O Espírito Santo é quem vai lá, ei rapazinho, tá errado, ei mulher, tá errado, né? E é o Espírito Santo que, quando nós somos impelidos pela força desse Espírito Santo, o Espírito Santo vai lá no nosso intelecto e vai, tá errado, viu? Aí a gente, peraí, não é assim. Por isso que o Espírito Santo é importante. Por isso que é importante pedir a presença do Espírito Santo. Por isso que nessa preparação, falar dos frutos do Espírito, nós encerramos hoje essa sequência sobre os frutos do Espírito Santo. É o último fruto, é o 12º fruto do Espírito Santo. Para quem não sabe, são 12 os frutos do Espírito Santo. Nós entendemos que os frutos do Espírito Santo é uma riqueza para a minha vida. E como eu adquiro? Clamando a presença do Espírito Santo, meu filho. Se eu e você não pedimos a presença do Espírito Santo, a gente não vai ser enriquecido pelo fruto. Diga-me uma coisa: qual é a árvore que vai dar fruto se você não rega, não joga água, não cuida? Vai apodrecer, os galhos vão cair e os frutos vão ser podres. Você entende que quando nós estamos enraizados pelos frutos do Espírito Santo, quando nós regamos pela nossa vida de oração diária, batismo, como diz o Padre Roger Luiz da Canção Nova, é preciso nós clamarmos o batismo do Espírito Santo diariamente. Porque, meu Deus do céu, gente, tem gente que só pede uma vez e pronto, acabou. Estou cheio do Espírito Santo. Cuidado! Nós lemos aqui um dia que vigiai e orai, para não cair em tentação. Então, não é só ter a experiência, fazer a experiência. Eu fiz o batismo no Espírito Santo, foi bom, foi? Continue, viu? Continue, porque o Espírito é forte, mas a carne é fraca. Por isso que é preciso nós pedirmos esse batismo diariamente. É preciso nós nos enchermos do Espírito Santo. É preciso nós nos deixarmos contagiar pelo Espírito Santo, porque senão ninguém aguenta. É o Espírito Santo que nos dá essa condição. E veja, aqui o fruto da castidade. Que coisa mais linda a gente olhar e entender que o fruto da castidade
não é uma coisa de outro mundo, é algo de Deus. É algo importante para a minha vida, para a sua vida, para a vida de um solteiro, para a vida de um casado, para a vida daqueles que querem casar. Entender que a castidade ela é algo importante, é de Deus para nossa vida. E aí o material diz assim: ora, a aspiração da carne é a morte, né? Enquanto a aspiração do espírito é a vida e a paz. A vida e a paz. A aspiração do espírito é a vida e a paz. Você quer ser um homem cheio do espírito? Quer ser um homem cheio de vida, cheio de paz? Então deixa que o Espírito Santo te contagie. Gere os frutos necessários para a sua vida. Vós, porém, não viveis segundo a carne, mas segundo o Espírito. Se realmente o Espírito de Deus habita em vós, se alguém não possui o Espírito de Cristo, este não é dele. Certo? Então, hoje é o nosso material, o tempo estourou, mas fica aqui essa mensagem. Vamos clamar um pouquinho o Espírito Santo e pedir essa graça. Feche os seus olhos, você que está em casa. Vá recordando a sua vida, como é que ela está. Vamos recordar a nossa história, como é que encontra-se a nossa história. Eu já pedi a graça do Espírito Santo hoje? Não pedi? Então pede agora. Espírito Santo, vem sobre a minha vida, vem sobre a minha condição de vida. Porque onde o Espírito Santo de Deus ele está, milagres acontecem, milagres se realizam, milagres se fazem, milagres se autenticam, porque é a ação do Espírito Santo. Mas tenha a coragem de dobrar o seu joelho e principalmente o joelho do coração para que essa graça venha. Não seja resistente, não sejamos resistentes à graça do Espírito Santo, porque muitas das vezes o que nos impede de ser cheio dessa graça é as nossas resistências, é os nossos achismos, é os nossos não sei, é as nossas dúvidas, e o Espírito Santo não consegue entrar, aliás, ele já entrou na nossa vida, ele já está aí, mas ele não consegue despertar em nós as riquezas que ele tem. Porque há umas barreiras que nós mesmos colocamos na nossa vida espiritual. As barreiras que nós mesmos deixamos se levantar para a nossa história. Por isso, nessa manhã, eu convido você, eu e você, a nós deixarmos que o Espírito Santo se levante. Venha, Espírito Santo, e peça nessa manhã o fruto da castidade. Eu quero ser um homem casto. Não tenha medo de dizer, você que está aí no outro lado da tela. Você mulher, não tenha medo de dizer, eu quero ser uma mulher casta. Não tenha medo, não tenha vergonha, não tenha receio. É uma graça de Deus. Se você que é solteiro, peça. Diga, eu quero ser um homem casto, eu quero me guardar. Eu quero guardar a minha sexualidade de uma maneira correta, certa. Você mulher também, que é solteira, fala isso também. Mas calma, você que é casado, diga, eu quero que a minha relação seja uma relação de santidade. Eu quero viver de maneira casta na minha casa, assim como José, cheio do fruto do Espírito Santo. Por isso, vem Espírito Santo de Deus, vem com o teu poder, vem com a tua graça, quebra as resistências, quebra as malícias, quebra as coisas da carne que o mundo coloca em primeiro lugar na nossa vida. Por isso, vem Espírito Santo, realiza a tua plenitude da graça nessa manhã. Clama com força, clama com ousadia. Ei homem, ei mulher, restaura o teu casamento. Isso, restaura o teu casamento. Talvez hoje a tua relação não seja aquela relação de homem e mulher. Talvez esteja tudo ao contrário, mas hoje o Espírito Santo te chama a você olhar para si mesmo, a restaurar a tua relação com a tua esposa, com o teu esposo. É o fruto da castidade que deseja gerar na vida de vocês. É o fruto da castidade que deseja gerar esse bom fruto na vida de vocês. É você, jovem, que Deus te chama hoje a viver uma maneira casta, de uma maneira de se guardar castamente. Por isso convida o Espírito Santo nessa manhã. Vem Espírito Santo, eu sou do meu amado é meu. Como diz a canção, vem Espírito Santo.
Vem, Espírito Santo. E peçamos a intercessão da Mãe, a bem-aventurada Virgem Maria, Nossa Senhora de Pentecostes. Ela como rainha, ela como mestra, nos ajude a viver bem, a viver castamente as coisas de Deus nessa manhã. Vem, Espírito Santo, e pela graça e pela poderosa intercessão da Virgem Maria, possamos ser contagiados. Vem, Mãe Santíssima. E vamos concluir rezando a nossa oração, que nós sempre rezamos aqui, que é a oração a Nossa Senhora. Ó Maria, filha predileta do Pai, Mãe Santíssima do nosso Senhor Jesus Salvador, esposa mística do Espírito Santo, Nossa Senhora de Pentecostes, nós vos consagramos ao vosso maternal amor e vos tomamos como modelo perfeito de louvor a Deus, de santidade, de espírito missionário e evangelizador. Vós que no dia de Pentecostes, junto com os apóstolos, ficastes repleta do inefável dom do Espírito Santo. Ajudai-nos na efusão do mesmo Espírito que recebemos no dia do batismo, sermos constantemente fiéis ao Senhor. Amém. Nossa Senhora de Pentecostes, rogai por nós que recorremos a vós. Muito bem, meus amigos, vou aqui encerrando. Amanhã nós continuamos e amanhã eu vou falar sobre a apóstola do Espírito Santo, Beata Helena Guerra. Vamos conhecer um pouco quem é Beata Helena Guerra e a importância dela para a igreja. Jesus transfigurado, que a nós foi revelado, seja ao mundo anunciado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.